Nós vemos que a palavra de Deus, ela inicia aqui dizendo, Jesus estava passando em Jericó. Nesse momento ele já está dentro da cidade, mas poucos momentos antes, ao entrar, ele também se depara com um jovem cego, Bartimeu, e ali também já acontece uma transformação. Aquele jovem, aquele homem já, que ali já havia muitos anos que ele procurava por cura, e ele era à margem da sociedade, era um cego que para a população não representava nada, mas para Jesus ele era uma vida. E ele vai e ele simplesmente clama ao Senhor, Jesus, Senhor, Filho de Davi. E essa voz, esse clamor tocou o coração de Jesus, tanto que Jesus vai e dá visão a Bartimeu novamente. E agora, dentro de Jericó, ele se depara com uma outra situação. Aqui nós vamos falar de um homem rico, porque Zaqueu, ele era um publicano. Naquela época, publicano era um cobrador de impostos. Mas ele não era simplesmente um cobrador de impostos, ele era o chefe, ele era o líder de um grupo de cobradores de impostos. É como se toda a arrecadação de Jericó estivesse na responsabilidade de Zaqueu. Ele comandava tudo. Então ele era rico, porque os cobradores de impostos naquela época eram tidos como homens ricos, porque eles tinham o poder do dinheiro na mão. E quando faltava a presença de Deus, esse poder se multiplicava na vida deles. Se é que vocês me entendem. Ele era corrupto, ele usurpava, ele cobrava além do necessário. E ele se tornava também um homem odiado. Ele era judeu, a serviço do governo de Roma, e ele era tido como um traidor para os judeus, para o próprio povo, por conta de sua conduta também. Então, amados, o que nós vemos nisso aqui? Jesus, a princípio, ele não faz acepção de pessoas. O mesmo cego que tem a misericórdia de Deus, é o mesmo usurpador também que é digno da misericórdia de Deus. Então, amados, nós aprendemos aqui de início que nós não podemos limitar nossa visão àqueles que achamos que têm alguma condição, que entende um pouco mais, que sabe um pouco mais. E às vezes o nosso olhar fica disperso para aquele que necessita muito mais, mas que tem um poder oculto, um poder ali, preso, que pela nossa misericórdia, ele pode ser libertado. Por um clamor meu, um clamor seu, ele pode ser libertado. Amém? Por isso a palavra de Deus, ela exige de nós, a princípio, fé. Tudo parte da nossa fé. A nossa confiança naquilo que cremos, naquilo que desejamos e naquilo que não vemos. Essa é a nossa fé. Porque nós temos um Deus que Ele é acima de tudo e acima de todos. Amém? Se você está aqui hoje, por exemplo, não foi simplesmente porque você quis. Existe um propósito de Deus. Existe uma mensagem que vai entrar no teu coração e vai te ajudar a mudar a sua conduta, a mudar a sua forma de pensar, a rever os seus conceitos, porque assim que é a presença de Deus em nossas vidas, ela é transformadora. Zaqueu aqui, ele nos mostra que, embora fosse um homem rico, ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha tudo. Hoje nós vemos muitas pessoas abastadas em dinheiro, né? Nós vemos muitos empresários, nós vemos muitos TikToks daí que ficaram milionários. Não vamos questionar o porquê e como, nós sabemos. Nós vemos tantas pessoas, às vezes, de bem, ricas, mas nós como humanos, nós somos assim pessoas insaciáveis. Vocês já notaram isso? Eu queria ter um carro, não tinha carro. Passei a ter um carro. Agora eu preciso de uma casa. Você vai, luta, você tem uma casa.
Ah, você conquistou uma casa, agora você tem uma família, tem filhos, está tudo bem, tem um bom trabalho, sim, mas o meu vizinho, o meu amigo tem uma casa de campo, eu preciso comprar um apartamento na praia, eu preciso comprar uma casa de campo, e eu vou lutar por isso. E sucessivamente nós somos assim. Quanto mais temos, mais o nosso coração deseja. E é contra isso que a palavra de Deus quer que nós lutemos. Uma vez eu estava pensando nessa situação, nessa hipótese, nessa insaciedade que nós temos como pessoas, e eu estava imaginando o seguinte: será que nós nascemos com defeito de fabricação? Será que precisamos passar por um recall em algum momento? Não. Eu pensei bem, mas se nós pensarmos assim, como nós podemos falar que tudo que Deus faz é perfeito? Então nós somos seres perfeitos. Embora tenhamos as nossas falhas e dificuldades, nós somos seres perfeitos. Zaqueu, ele tinha dificuldade, mas ele foi uma criatura perfeita também. Muitos de nós precisamos ser lapidados, precisamos ser cuidados, assim como Zaqueu. Porque a nossa mesma insaciedade, ela vai ser fruto para buscarmos ao nosso Deus. Com esse mesmo anseio, esse mesmo desejo, se hoje eu estou na casa de Deus, amanhã eu quero estar de novo, se hoje eu estou lendo às 8 horas, amanhã eu quero fazer um período maior, essa mesma insaciedade tem que ser voltada para a palavra de Deus. Então nós somos seres perfeitos, porque uma vez moldados, uma vez direcionados, nós vamos canalizar o que temos de melhor para a palavra de Deus, para o reino de Deus, que é o que Ele nos busca, é o que Ele nos ensina a todos os dias. E aqui nós vemos um homem com uma necessidade, um homem que tinha tudo. Zaqueu era rico, a palavra nos fala, ele era rico, e ele era o chefe dos cobradores de impostos, dos publicanos. Mas ele tinha uma necessidade, tanto que quando ele soube que Jesus iria passar por ali, ele decidiu, ele tomou uma decisão. A fé, essa fé que nos move, entrou no coração de Zaqueu. Eu quero ver Jesus. De repente ele não sabia o que ia acontecer, com certeza, ele não sabia, porque ele não conhecia Jesus de andar, de caminhar, apenas de ouvir falar. Mas ali ele queria ver, e ele tomou a decisão correta, o momento certo, porque Jesus iria passar ali pela última vez. Ele estava a caminho de Jerusalém. Na semana seguinte, Jesus iria cumprir a sua missão, iria ali se entregar por todos nós. E ali era a chance de Zaqueu. Mas ele não sabia disso. Mas o seu coração já ansiava por isso. Hoje nós sabemos que Jesus está por voltar. Todos os dias nós ouvimos isso, todos os dias nós clamamos isso. Por isso nós precisamos cultivar no nosso coração o desejo de estar querendo ver Jesus. O desejo de encontrar Jesus. E esse desejo entrou no coração de Zaqueu, um homem totalmente materialista. E nós vemos que a palavra de Deus, ela tem o destino certo em cada um, em cada pessoa. E cada um de nós somos merecedores da misericórdia de Deus. Então Zaqueu, ele tomou essa decisão. Zaqueu, ele foi ao lugar certo, ele pensou em ir ao lugar certo, que é Jesus. Muitos de nós, até chegar a Jesus, já fez uma via tortuosa. Fui aqui, fui ali, nem vou falar as questões, ou os lugares, mas nós sabemos que muitos de nós que estamos aqui hoje, antes de estarmos aqui aos pés de Cristo, nós já percorremos um caminho tortuoso. Não estou falando todos, mas eu creio que cada um de nós já procurou um caminho diferente até chegar a Jesus. Mas Zaqueu ali, ele tomou uma decisão que foi movido pela fé. Eu quero ver Jesus. E o que acontece quando desejamos tomar essa decisão de ver Jesus? Vem o quê? As barreiras, as dificuldades. Amados, não basta eu falar que eu tenho fé. A fé, ela precisa ser provada. Não provada para Deus, para Jesus, porque Ele sabe do nosso potencial.
A fé ela tem que ser provada para nós mesmos. E Zaqueu ali, ele estava disposto, tanto que ele viu o murmurinho da multidão chegando, era Jesus que estava chegando. E ele ali corre para ver Jesus. E o que ele se depara? Se depara com uma multidão. E aqui a Bíblia nos fala que ele tinha outra dificuldade. Ele era de uma estatura muito baixa. Eu creio até que ele fosse mais baixo que eu, tá? Agora vocês imaginem uma cena aqui. Eu vou pegar, por exemplo, o Chiquinho. Oi. Chiquinho, Jefferson, o nosso amigo. Eu esqueci o nome dele. O Jean, isso, Jean. Cadê a gente mais alta aqui? O pastor Tiago, o Yuri. Muita gente mais alta que eu aqui. Imagine vocês aqui na minha frente e eu querendo ver a igreja. Olha só. Imagine essa galerinha aqui na minha frente. Mas eu acho que nem de cadeira eu conseguiria. Eu tinha que subir em alguma coisa. Então eu creio que isso também foi uma dificuldade para Zaqueu. Eu quero ver Jesus, mas essa multidão está me impedindo. Como é que eu vou fazer isso? E é nesse momento, meus amados, que muitos de nós desistimos. Eu me rendi aos pés de Cristo. Eu aceitei, eu levantei minha mão. E agora? Na primeira dificuldade, o que eu faço? Continuo, paro, clamo. E Zaqueu nos mostra uma coisa: decisão. Quando você coloca seu coração aos pés de Cristo, você tomou uma decisão. E se ela é uma decisão genuína, eu vou fazer de tudo para superar os obstáculos. Eu vou fazer de tudo para driblar toda e qualquer situação. Amados, ontem aqui, quem esteve aqui, que foi um momento maravilhoso. Olha, foi um evento liderado aqui pelas mulheres, mas estava aberto para toda a igreja. Amados, nós encontramos a dificuldade. Estava tudo preparado, tudo certinho. 15 horas vai começar. Chegou 15 horas, cadê? Cadê a internet? Cadê o som? O pessoal aqui, o calor. Gente, tudo começou a dar errado. Uma batalha espiritual é travada, amados, cada vez que nós nos colocamos aos pés de Cristo, cada vez que nós queremos avançar em direção a Jesus. E isso é verdade, não é uma batalha de carne, de sangue, como está lá em Efésios 6,12, mas sim de potestades. É uma batalha dura que é travada no reino celestial. E isso existe, amados. Não podemos descartar isso. Mas o que nós fizemos? A oração, a perseverança. A irmã Ângela chamou ali os líderes, a mídia fez um clamor. Amados, nós todos estávamos clamando em coração. A Luana veio aqui, fez uma dinâmica para ganhar tempo, para tentar ver se chegava essa internet. Fizemos o louvor aqui na capela, com muita alegria, e deu tudo certo. Amados, nós driblamos a situação, e tudo isso para passar o filme, liberamos o alimento, vamos comer um pouco, relaxar, e no momento certo tudo voltou. No momento certo voltou, porque nós clamamos, nós não paramos diante da dificuldade, nós não podemos retroceder, amados. A palavra é para nós, é para todos nós teremos a nossa dificuldade, as nossas barreiras, tudo vem contra a nossa vontade de louvar o nosso Deus, a buscar o nosso Deus, mas temos que estar preparados. Ninguém sabia o que ia fazer numa situação dessa, porque não estava na nossa mente, no nosso coração que isso iria acontecer. Mas nos reunimos em Cristo, e Ele nos deu sabedoria, Ele nos deu a estratégia, e todos que estiveram aqui receberam da palavra de Deus, receberam o afeto dos irmãos, foram edificados. Mas nós vencemos o obstáculo. E aqui Zaqueu, ele estava disposto, e ele fez a mesma coisa.
A barreira estava ali, muita gente querendo, o impedindo praticamente de ver Jesus, que era o desejo do coração dele. Assim como a mulher do fluxo de sangue, ela queria tocar sequer no manto de Jesus, na orla, que ela tinha certeza, ela cria, que se ela tocasse, algo novo ia acontecer, algo extraordinário ia acontecer. E ela não desistiu, ela também enfrentou a multidão, ela foi contra todos os princípios que uma pessoa impura não podia sequer estar junto da sociedade, mas ela rompeu barreiras, ela não ligou para o que pudesse acontecer, e ela tocou o manto de Cristo, e foi curada. Amados, esse desafio é nosso, esse desafio existe ainda hoje, e ele acontece nos lares, ele acontece no nosso trabalho, ele acontece na igreja, em todos os lugares. Por isso não podemos retroceder, nós temos que ser pessoas resilientes. Essa palavra está em moda, mas essa é uma palavra onde nos fala que nós não podemos desistir, nós temos que continuar alegres e de forma leve e de forma saudável. E isso só conseguimos com Cristo em nossas vidas. Cristo em nossas vidas. Então ele superou essa limitação. Zaqueu, que já conhecia aquele lugar ali como a palma da sua mão, rapidinho ele teve a estratégia. Eu vou correr por aqui, vou subir naquela figueira brava, naquele sicômoro. E assim ele o fez. O desejo de Zaqueu ali era ver Jesus. O que ia acontecer ele não sabia, mas ele sabia que vendo Jesus, como tudo que já se falou de Jesus, tudo que ele falou, algo vai acontecer na minha vida, eu preciso ver esse homem. E ele não sabia, uma pessoa que tinha tudo, mas o que ele não tinha? Ele não tinha a amizade das pessoas, ele não tinha ninguém à volta, ele tinha, pelo contrário, a antipatia do povo judeu. Tem momentos na nossa vida que o dinheiro não vai cobrir algo que falta no nosso coração. Por isso, amados, o material que esse mundo nos oferece, nós não podemos dedicar a nossa vida a isso. O nosso coração, ele tem que estar sim, lá em Cristo Jesus. Aquele que foi capaz de dar a vida por mim e por você. Aquele que é capaz hoje de nos livrar, de nos dar misericórdia e perdão. Amém? Então ele lutou e ele conseguiu, ele subiu lá no sicômoro. Imagina a cena, Zaqueu, pequenininho, lá em cima do sicômoro. E Jesus vem passando. E aí algo extraordinário já acontece. Jesus simplesmente não passa despercebido. Como Jesus, ele sempre olha por nós. Ele está sempre nos olhando. Então o que ele faz? De imediato ele olha para cima, ele vê Zaqueu, e ele o chama pelo nome. Zaqueu nunca tinha andado com Jesus, não é? E Jesus fala, Zaqueu, desce depressa, hoje importa que eu fique na tua casa. Jesus está falando assim para mim e para você hoje, olha, desça dos seus problemas, desça das suas dificuldades, desça do andar superior. Hoje eu quero estar na tua casa, hoje eu quero cear com você. E Jesus, ele não é mal educado. Nós vemos lá, em Apocalipse 3:20, não é? Ele chega, bate a porta e fala, se alguém ouvir a minha voz e me deixar entrar, eu cearei com você, eu estarei contigo e você comigo. Esse é o nosso Jesus, ele nos deixa livres. Por isso que quando nós olhamos assim para essa insaciedade do povo, de só buscar riqueza, porque nós somos livres, um momento ou outro nós vamos nos deparar com uma necessidade que vai nos levar a Cristo. Feliz daqueles que vão por amor. Feliz daqueles que ouvem e falam, eu quero conhecer esse Jesus. Está tudo bem na minha vida, mas eu sinto que eu quero ser alegre como esse irmãozinho meu. Eu quero ser alegre como aquele irmãozinho que chega, me cumprimenta, me abraça. Parece que o mundo está caindo na casa dele, mas ele está rindo. Essa é a alegria de Jesus.
em meio a todas as dificuldades, nós somos povo alegres, povo edificados, porque Jesus assim nos faz, nos transforma. E então Zaqueu deve ter sentido ali uma transformação, os batimentos cardíacos dele devem ter ido a 200, de ver que, além dele saber que ele queria ver Jesus, e Jesus ainda o chama pelo nome, e fala, olha, eu quero ir na tua casa, desça logo. E ele nos mostra outra coisa, obediência, mais que depressa, ele obedeceu à voz de Jesus, ele desceu. E Zaqueu ali já não estava se importando com sua posição social, não estava mais se importando com o que ele era, que ele devia ser uma pessoa separada, não podia se misturar, ou o que ele tinha, o que não tinha. Falar, olha, Jesus vai ficar na minha casa, eu vou fazer de tudo para agradá-lo. E a Bíblia nos fala, amados, eu nem estou lendo o texto, mas está tudo aqui, amados, está tudo aqui. A Bíblia nos fala também que naquele momento, toda a multidão murmurou. E ali não está falando que um ou outro, a Bíblia nos fala, toda a multidão murmuraram, todos, verso 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Quantas e quantas vezes nós vamos ouvir isso, meus amados? Agora temos que tomar cuidado para não nos colocarmos como murmuradores também. A palavra de Deus, ela é viva. E nós, uns aos outros, não podemos julgar. Isso cabe a Deus. A nossa obra, a obra de Deus, até mesmo aqui na igreja, entre nós cristãos, nós não podemos falar um do outro. Não podemos questionar, porque deixou o papelzinho cair ali, ó lá, tem um papel ali, mas será que ninguém viu? Amados, antes de julgar, de falar, vai e pegue o papel, você é tão merecedor de fazer isso quanto qualquer um outro. Pegue ali o papel, jogue lá no lixo. Amém. Resolve a situação. Amados, é nossa responsabilidade. Eu e você somos filhos do mesmo Pai. Na igreja existem algumas divisões de liderança, mas é no cuidado, é no zelo, é para a coisa não dispersar, mas ninguém é melhor que ninguém. Amém. Somos todos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Amém? Aleluias. Então, amados, Jesus ali estava na casa de um pecador. E ele também nos fala que, olha, nós também temos que ter esse pensamento. Não é porque a pessoa pecou, que a pessoa errou, que eu vou dar meia volta, não. Ali a casa, aquele cara ali, nem pensar. Não, se Deus tocar no seu coração, você vai. Porque tudo que a pessoa precisa, às vezes, é uma palavra que transforma. Tem muitas pessoas que são amargas de coração, porque não encontraram a palavra certa. Não existe coração duro para Deus não poder transformar. Não existe. Ontem nós vimos um filme aqui muito gostoso, né? Para quem não viu ainda, A Forja. Não vou comentar o filme, né? Quem já viu sabe que tem uma mensagem muito linda. Uma mensagem de perdão, uma mensagem de transformação, mudança de vida. Amados, é o que precisamos. Ser transformados todos os dias da nossa vida. E foi o que aconteceu aqui com Zaqueu, quando ele recebe Jesus. Não está escrito, mas eu creio que com todo o poder que ele tinha, de riqueza, servos à sua disposição, ele fez aquele belo banquete para Jesus, seus discípulos, e sentou à mesa com Jesus. Só o fato de sentar à mesa com Jesus, isso já traz transformação para o nosso coração. Já traz quebrantamento. Hoje nós vamos ter a liberdade também, estamos ceando com Jesus. Que esse momento não fique apenas num momento da liturgia, algo que a gente faz mensalmente. Que esse momento seja realmente um momento da virada, o momento da mudança, o momento da transformação, o momento da entrega. Hoje eu vou falar com Jesus, hoje eu vou me entregar integralmente a Ele.
porque Ele quer entregar salvação na nossa vida. Ele quer entrar na nossa casa, viver conosco, cear conosco. Esse é o nosso Jesus. E assim aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu estava ali, alegre, movido por uma alegria que só quem conhece Jesus sabe. É uma alegria que excede, assim como sua paz excede todo entendimento. A alegria de Cristo também excede qualquer alegria sentida nesse mundo. Porque a alegria do mundo, ela é passageira. Mas a alegria de Cristo, ela perdura, ela nos sustenta, ela nos capacita cada dia mais. Ela nos faz avançar, nos faz pessoas persistentes, pessoas que não desistem, porque eu tenho a alegria de Cristo no meu coração. Amém? E esse encontro, e Jesus, naturalmente, a palavra nos fala, Jesus não acusou Zaqueu, Jesus não colocou o seu ponto fraco à mesa. Jesus, ele apresentou a palavra de Deus à mesa. Ele se apresentou. Olha, eu sou esse, o Deus do perdão, o Deus da misericórdia, o Deus do amor. Isso eu quero para você. Isso quebrantou Zaqueu. Zaqueu ficou tão ali transformado, que espontaneamente, deliberadamente, ele fala: Senhor, eu quero devolver 4 vezes mais tudo que eu extorqui desse povo, tudo que eu peguei desse povo, e ainda eu quero devolver, ele queria devolver, fala primeiro a metade, né, de tudo que eu tenho, pela comoção, porque a metade de tudo, pela lei daquela época, já era um ritual. Se você defraudou alguém, você já entrega toda a metade dos seus bens, tudo em dobro, né? E ele ainda supera isso. A alegria dele foi tão grande, que ele fala: olha, então, e ainda se eu extorqui alguém, defraudei alguém, que devia ser tantas pessoas que ele nem sabe, eu ainda vou devolver 4 vezes mais. É uma transformação, amados. Zaqueu agora ali não estava mais preocupado com a sua riqueza, com o seu poder econômico, mas ele estava entendendo que a sua riqueza era o reino de Deus. A sua riqueza era estar com Jesus. A sua riqueza era falar de Cristo. A sua riqueza era levar o Evangelho a toda criatura. É a nossa riqueza hoje. Poder, ter a capacidade, ter a liberdade de falar de Cristo. E isso é transformado quando temos a nossa fé fundamentada em Cristo, quando lutamos, vencemos as barreiras, quando nos tornamos pessoas fortes, resilientes, perseverantes na palavra de Deus. Ele vai nos capacitando cada dia mais. Ele vai colocando em nosso coração o desejo de sermos chamados filhos de Deus. E Ele nos chama pelo nome. Ele sabe o nome de cada um de nós, desde quando nascemos, não é? Muitas vezes a gente fala: poxa, eu estou com uma dificuldade tão grande, será que Deus não está olhando para mim? Será que eu sou merecedor da graça de Deus? Sim, meu amado, e você é. E Ele está olhando por você. Mas às vezes há alguma coisa que nós precisamos fazer, algum mover, alguma coisa que nós temos que fazer, algum passo a mais, algo que também podemos deixar, alguma bagagem que de repente está nos acompanhando, que a gente acha: não, isso é só uma linha de mão, é uma valise, não pega nada. Mas amados, Deus fala: desprenda-se de tudo. O jovem rico não passou por esse teste, porque o jovem rico, ele tinha o seu amor ainda ligado aos seus bens, embora conhecesse toda a palavra de Deus. E muitos de nós, às vezes, se não tomarmos cuidados, a gente entra nessa vibe aí. Eu creio em Deus, eu vou na igreja, eu faço parte de PG, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é esse objeto aqui que vai me tirar do foco de Deus. Amados, o mínimo que você ainda tem preso, se desprenda, porque Jesus te quer 100%, assim como Ele é 100% na sua vida. Então precisamos olhar os nossos armários, olhar o nosso coração, olhar a nossa vida. Claro que nós não somos perfeitos como Jesus, mas nós temos que buscar essa perfeição.
Nós temos que nos aproximarmos o quanto mais de Jesus. Para onde você estiver, onde você for, você ser chamado de cristão. Igual está lá na palavra, né? Que eles foram lá em Antioquia, pela primeira vez chamados de cristãos. Por quê? Pelo jeito, pela conduta, pela forma de agir. De início, de repente, poderia ser um simples apelido, de repente até pejorativo, são os cristãos chegando, mas são os que vão fazer a mudança chegando, são os que vão transformar chegando. Então, amados, Deus ele quer nos ver dessa forma, amém? E Zaqueu aqui ele foi transformado, houve o encontro da transformação. Aqui no verso 9, nos diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amados, essa é a palavra para nós hoje. Eu não sei o que você precisa fazer para superar esses obstáculos, superar as barreiras que porventura estão te impedindo de se lançar integralmente aos pés de Jesus. Mas Ele nos faz um convite hoje. Ele fala assim: olha, eu quero estar na tua casa hoje. Convém que eu fique na tua casa hoje. Convém que eu fique no teu coração hoje. Convém que eu fique na tua mente hoje. Convém que eu fique no teu proceder, na sua conduta hoje. Não é para amanhã, é hoje. Hoje é a oportunidade, amados, de falar com Cristo. É a oportunidade, mais uma oportunidade, não perca, de estar junto aos pés de Cristo. Então vamos cear com Ele, vamos colocar o nosso coração. É apenas um pãozinho, é apenas um suco, é uma representação, mas a verdade tem que estar no nosso coração, o ato é no nosso coração. Então hoje não perca essa oportunidade. Jesus quer ter um encontro contigo. Zaqueu achou que queria ter um encontro com Deus, com Jesus, mas na verdade Jesus que estava puxando Zaqueu. E é assim que Ele faz. Nós não sabemos os meios, mas nós somos atraídos por Ele. Mas nós precisamos passar por alguns processos. O processo do obstáculo, o processo da dificuldade, o processo da dor. Esse processo não nos exime de baixar, de diminuir a nossa fé. Pelo contrário, nós nos fortalecemos na dificuldade. Assim como Paulo nos ensina, que quando estou fraco é que sou forte. Amém? Porque é muito gostoso você falar: eu venci. E se você fala eu venci, é porque você passou por dificuldades. E se você fala eu venci, é porque Deus te ajudou, Jesus estava com você. Amém? Então, amados, nós somos povo alegres. Nós temos que mostrar alegria, porque mesmo na dor, na dificuldade, nós temos Jesus conosco. E é tudo uma questão de tempo, de momento e da vontade de Deus. Amém? Fica, amados, com essa palavra. Vamos agradecer ao nosso Deus. É apenas praticamente uma reflexão, né, do que Deus queria falar conosco hoje, do que Ele já falou comigo. E eu quero dizer, amados, que a cada dia, eu me sinto feliz na presença de Jesus. A cada dia Ele tem mostrado a minha vida, a minha família, o quanto Ele é fiel. E eu creio que cada um de nós tem vivido isso. Dores nós temos, amados. Dificuldades, elas nos rodeiam. Mas nós não podemos perder o amor de Cristo. Isso é o que vai nos sustentar. Isso é o que vai nos libertar. Isso é o que vai transformar a nossa forma de pensamento. Amém? Assim como Zaqueu. Ele tinha tudo. Era rico. Mas ele não tinha o amor das pessoas. E nós sabemos que nós não podemos viver sós, não é mesmo? Ontem, não vou falar não, eu ia dar um spoiler do filme ontem, mas eu não vou falar. Vocês precisam ver. O que o poder da união faz na nossa vida. Sozinho, eu não aguento ficar com isso aqui por uma hora. E, não pesa nada. Eu vou uma hora precisar de alguém. Amém? Uma hora eu vou precisar de um amigo, um ombro amigo, uma pessoa.
um irmão, Cristo no meu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E amados, de coração, uma pessoa que já viveu muito de Cristo, e creio que muito ainda eu vou viver, até quando Ele quiser me tornar um instrumento na sua mão, seja amanhã, depois, 1 ano, 2, 3, está na mão dEle. O meu anseio é estar com Ele hoje, porque o hoje é o nosso amanhã, é o nosso futuro. Se não fizermos hoje, o que fizermos hoje, nós também colheremos amanhã. É a lei da colheita, não tem como ser diferente, amém? Então fica com essa palavra, medite sobre ela, fale com Jesus, coloque Ele no teu coração, fala: Senhor, hoje eu quero dar uma virada, me ajuda, hoje eu estou fraco, hoje eu não consigo nem pensar, mas eu sei que Tu estás comigo, por isso me ajuda, Senhor, amém? Vamos orar. Senhor Deus amado, Pai querido, mais uma vez, ó Deus, eu quero Te agradecer pelo Teu amor, por tudo que Tu és, ó Deus. Pai querido, venha, Senhor, sobre a vida de cada um hoje aqui, que a Tua palavra, Senhor, ela exerça, Senhor, o efeito ao qual ela foi dita, ao qual ela foi ministrada, Deus, que não foi pela minha vida, mas sim por Ti, ó Deus, porque todos nós somos merecedores do Teu amor, da Tua graça. Todos nós somos merecedores, ó Deus, de estarmos contigo, Senhor, em tudo e em todo e para todos, ó Deus. Pai amado, venha sobre cada irmãozinho aqui. Visita, Senhor, eu sei que hoje pessoas precisam abrir a porta da sua casa para recebê-lo, ó Deus, e que hoje seja o momento, que hoje seja a virada de chave, a oportunidade, Deus. Pai amado, sabemos que Tu estás de coração aberto, Tu estás ali, de coração, Senhor, solícito para receber, para ceiar com o Teu povo. Por isso hoje, Senhor, Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo em nossa vida, em nosso coração. Faça morada, Senhor, esteja conosco por todo o tempo que Tu quiseres, Senhor, até nos encontrarmos na glória, Deus, que a nossa vida é Tua, é dirigida por Ti, Senhor. E desde já queremos Te agradecer e louvar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos agradecer ao nosso Deus com as nossas palmas.